Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de preparação para o Enem, do Programa de Educação e Tutoria da UFBC. Bom, essa aula, como eu tinha dito, né, vai ser uma aula de exercícios sobre referentes, né, à aula de razão e proporção, certo? Muito bom, como o foco do curso é o Enem, então preparei alguns exercícios aqui para nós discutirmos um pouco e ver como faz, né? Bom, esse primeiro exercício aqui, né, é da prova de 2016 e ela diz o seguinte, né? Ela fala que o governo, né, do estado irá priorizar investimentos financeiros na área de saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela, certo? Então, ele deu uma tabela aqui, né, com 5 cidades diferentes, o número total de habitantes, né, e o número total de médicos de cada cidade. Bom, e fala assim, né? A cidade a ser completada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e quantidade de médicos, certo? Então, ele pergunta qual cidade terá a maior razão, né, entre o número total de habitantes e a quantidade de médicos. Então, é um exercício simples, né? É aquilo que a gente viu nas nossas aulas. Ele está perguntando a razão entre duas grandezas, certo? Então, como é a razão, né? Está falando aqui a razão entre dois números, entre duas grandezas, certo? E a quantidade de médicos. Número de habitantes sobre a quantidade de médicos, então. Então, basta a gente, não tem muito segredo, né? Basta a gente fazer a divisão de cada cidade, certo? Então, para a cidade M, vou chamar aqui de M, certo? Vamos ter o quê? Vamos ter 136 mil, certo? Dividido por 340. Bom, isso aqui vai dar, a gente pode simplificar, certo? Que a gente poderia dividir por 2 também, para ficar mais fácil. A gente dividir por 2 vai dar 6.800 dividido por 17, certo? Bom, aqui a gente não precisa calcular exatamente todos os valores para a gente não perder muito tempo, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem que economizar tempo. Tem que economizar tempo. Então, se nós pegarmos aqui, né, começarmos a dividir, vou pegar uma folha de rascunho aqui, por exemplo, né, fizéssemos essa divisão. Bom, se a gente for fazer a divisão aqui, né, nesse caso o valor sai exato, né, então vai dar 400, né, 4 vezes 17 vai dar 68, aí abaixo os dois zeros, né, dá 400. Com a simplificação a conta ficou mais simples aqui, né, se a gente tentasse resolver direto, talvez ficasse um pouco mais difícil. Mas não é necessário, né, fazer a conta inteira, né? Vamos ver os próximos casos aqui. O x vai ser quanto? Vai ser 418 mil, certo? Dividido por 2.650. Bom, a gente pode cortar o zero aqui, né? Dividir por 10 em cima. E para não ficar fazendo muita conta, né? Fazendo outras simplificações, a gente pode tentar fazer direto aqui, né? Pelo menos para achar o primeiro número, para a gente comparar com os outros valores. Então seria 41.800 dividido por 265, certo? Bom, isso aqui vai dar 1, né? Se a gente pegar os 3 primeiros valores aqui, vai dar 1 em alguma coisa, certo? A gente pode deixar aí para resolver depois. Não precisa resolver tudo para não perder muito tempo, certo?
Como a gente está comparando valores, a gente vai ver os outros casos primeiro. Aí a cidade Y seria 210 mil dividido por 930, certo? A gente pode simplificar o zero e fazendo a conta aqui também. Aí fazendo o Y seria 21 mil dividido por 93, certo? Aqui vai dar aproximadamente duas vezes, certo? Então seria um 2 aqui, né? O primeiro número. A gente pode ver já que é maior que o x, né? E é menor que o m. E o z seria 530 mil dividido por 1983. Bom, aqui a gente não consegue simplificar direto, né? Mas se nós fizermos aqui, ó, dividido por 1983, aqui é aproximadamente 2.000, certo? Então vai dar aproximadamente duas vezes também. 3 vezes passaria, né? Seria quase 6.000. Então seria um 2 também aqui, certo? E por fim a cidade W seria 1.402.000 dividido por 6.203, certo? Aí também a gente não consegue simplificar rapidamente. Então a gente já tenta pegar o primeiro número ali, né, para não perder tanto tempo. Senão, se a gente quiser sair simplificando, tentando achar um número, a gente acaba perdendo mais tempo, né? Por mais que sejam valores grandes, que o certo seria simplificar, né? Só que, como é comparativo os valores, a gente tenta procurar achar o primeiro valor aqui, né? Até o segundo, dependendo do caso, se a gente precisar, para economizar tempo. Então seria isso aqui, né? Dividido por 6.200, que dá. Bom, isso aqui, se a gente multiplicar por 2, vai dar 12.400, né? Aproximadamente. Então seria um 2 também aqui, certo? Então isso aqui vai ser um 2 também. Então, pelos resultados aqui, né? A gente consegue ver que o maior valor seria o de 400 mesmo, né? A cidade M seria a letra A. Caso tivesse alguma dúvida, né? Se fosse, por exemplo, aqui se fosse um 2 também, a gente teria que resolver os outros valores, né? Teria que continuar aqui as divisões, mas nesse caso não precisou, então a gente pode economizar tempo, certo? Bom, aqui no segundo exercício, né? Ele fala que tem exercício de 2016, né? No mapa, né? Com escala 1 para 250 mil, a distância entre as cidades A e B é de 13 centímetros. No outro mapa, com escala de 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C é de 10 centímetros. E no terceiro mapa, com escala de 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D é de 9 centímetros. As distâncias reais, né, entre as cidades A e as cidades B, C e D são respectivamente iguais a x, y e z, na mesma unidade de comprimento. As distâncias x, y e z, em ordem crescente, estão dadas em... Bom, então ele quer saber a distância real, né, entre as cidades em ordem crescente, certo? Bom, aqui, ó, fiz um desenho aqui, né? Então, basicamente, entre A e B vai ter a distância x, né? Que no mapa, nessa escala aqui, era de 13 centímetros, né? Então, começando, né, nessa primeira cidade, a gente tem que calcular a distância real, né? Como é que a gente calcula? Bom, isso aqui, né, é uma proporção, né? A gente tem aqui a escala do mapa, certo? Quer dizer o que a escala? Quer dizer que em 1 centímetro, né? Ou 1 milímetro, depende de cada caso. Quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 250 mil centímetros na distância real das cidades, certo?
Então é basicamente dessa forma que a escala funciona. E o que a gente quer saber, né? A gente quer fazer uma proporção, ou uma regra de 3, né? Bom, se aqui a gente tem 5 centímetros, tá para isso, 13 centímetros tá para quanto, certo? Então a gente resolve lá usando aquela propriedadezinha que a gente aprendeu, certo? Isso aqui a gente multiplica cruzado, vai ficar como? Vai ficar x vezes 1, que é x, certo? E 13 vezes 250.000. 13 vezes 250.000. Isso é igual a 3.250.000, certo? Isso em centímetros. Bom, aqui a gente pode converter, né, ou não para outras unidades, se vocês preferirem, mas acho que é mais perca de tempo, né? Bom, a gente vai calcular o segundo caso, então. De A para C. É o mesmo esquema, né? Nós vamos pegar aqui, né, a escala que ele nos deu. Vai ser igual ao quê? A 10 centímetros dividido por y, certo? A gente acha que y multiplica cruzado de novo. Y vai ser igual a 3 milhões, certo? Vai ficar y vezes 1, y que é igual a 300 mil vezes 10. Então, 3 milhões. E o último caso, que é a distância entre A e D, né? O valor de Z. Vai ser a escala, né, que ele nos deu, 1 sobre 500.000, igual a 9 sobre Z, certo? A gente tem que Z vai ser igual a 4.500.000, certo? Centímetros aqui, né? Bom, então ele quer na ordem do menor crescente, né? Do menor para o maior. O menor é o y, depois o x, depois o z. Então seria yxz, que é a letra B aqui, certo? Bom, mais uma questão aqui. Outra questão de 2016, né? Mais uma. Pra gente ver, né, como cai bastante exercício, né, de razão e proporção. Bom, né? Fala aqui, né, que em um mapa cartográfico, né, mais um de mapa, cuja escala é 1 para 30.000, certo? 1 centímetro para 30.000 centímetros na distância real. As cidades A e B distam entre si em linha reta em 5 centímetros no mapa, certo? Então aqui, A, B, então no mapa tem 5 centímetros, numa escala de 1 para 30.000, certo? Aí fala que um novo mapa dessa mesma região será construído na escala 1 para 20.000, certo? Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a. Então, né, esse exercício seria meio que ao contrário, né? A gente tem que achar a distância real, né, primeiro, para depois transformar essa distância em outra escala para o mapa, certo? E descobrir qual que é a distância no mapa, no novo mapa entre essas duas cidades. Bom, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que achar essa distância real aqui, que eu vou chamar de x, certo? É o mesmo caso do outro exercício. A gente vai pegar a escala, certo? Relação entre a escala ele fala que é 5 centímetros, né, no mapa. E a gente quer saber a distância real. Bom, aqui a gente tem que x vai ser igual ao quê? X vezes 1 é x, né? E 30 vezes 5 dá 150.000, certo?
ser centímetros, né? No caso ele está falando em centímetros. Então é bom a gente deixar em centímetros. Bom, agora a gente tem que transformar esse valor para outra escala, certo? Bom, se a escala que nós temos é de 1 sobre 20.000, agora nós não temos o valor do mapa, certo? Em cima eu estou colocando os valores do mapa e embaixo o valor real, certo? Agora é o contrário, né? A gente não tem o valor de cima e tem o de baixo, que é 150.000. Bom, agora basta a gente fazer a conta aqui, isolar o y, certo? Vai ser y vezes 20.000 igual o quê? 150.000 vezes 1. Vai dar 150.000, certo? Que eu vou passar o 20.000 dividindo. Ou eu posso já simplificar aqui, né? São 4 zeros. Fica mais rápido. Para não ter que escrever um monte de zero de novo, certo? Vai ser 15 sobre 2, que é igual a 7,5 centímetros. Resposta aí. Beleza? Tranquilo também, né? Bom, aqui no terceiro exercício, né? Um exercício de 2013. Bom, é sempre bom, né? Na prova a gente começar de ler de cima. Eu não falei isso no começo, né? Mas aproveitando, é bom a gente sempre começar a ler na prova as questões, né? De baixo para cima. Porque aí quando a gente lê, geralmente o que o exercício quer tá no final do texto, certo? Então a gente já lê aqui, ó, que fala a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então, assim, a gente não tem muita informação, né? Mas aqui a gente já lê o texto pensando que a gente quer saber a quantidade de ralos, certo? Para o novo reservatório. Então é sempre bom a gente estar atento a isso. Que assim a gente economiza tempo também, né? Bom, vamos ler aqui certinho para ver o que a gente precisa. Uma indústria, né, tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, certo? Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. E dura 6 horas, certo? Quando o reservatório está cheio. Essa indústria vai construir um novo reservatório com a capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Então, né, que a gente não precisa nem ler o resto, né? Quer dizer, por alguns detalhes, né? Mas a gente já sabe que com essas informações a gente vai precisar de saber quais são os ralos. Bom, mas mesmo assim ele dá informações importantes, né? Porque ele fala, né, que o reservatório tem que estar totalmente cheio, né, para ser equivalente ao primeiro, e os ralos devem ser iguais também, né? São idênticos aos do existente, certo? Bom, então esse exercício tem 2 jeitos de resolver ele, né? Vou fazer o primeiro jeito aqui. Bom, a gente pode pensar primeiro como que cada ralo funciona, certo? Então a gente pode calcular, vamos dizer, a potência de cada ralo, certo? Para isso, o que a gente pode fazer? A gente tem no primeiro caso, né, que ele dá todas as informações, ele fala que 6 ralos consegue escoar 900 metros cúbicos em 6 horas, certo? Então se a gente pegar esses 900 metros cúbicos aqui, vamos dizer assim, o ralo, certo? Então cada ralo, ele vai conseguir o quê? Pegar os 900 metros cúbicos. Se a gente dividir por cada ralo, né, a gente quer o valor de cada ralo. Então a gente divide por 6. Bom, se a gente fizer a divisão aqui, a gente vai encontrar que para cada ralo, cada ralo vai esvaziar 150 metros cúbicos, certo? Só que a gente tem que se preocupar com as horas também. Então, se for em 6 horas, então se a gente pegar esse valor e dividir por 6 horas. Então, a gente vai ter que cada ralo
ele vai esvaziar 25 metros cúbicos por hora, certo? Então, beleza. Do primeiro reservatório, a gente sabe que isso aqui seria tipo uma potência de cada ralo, como cada ralo funciona, certo? Só que no segundo caso, ele fala que a gente vai ter 500 metros cúbicos, certo? Aqui, para escoar em 4 horas. E ele pergunta quantos ralos a gente vai precisar, certo? Então, se cada hora a gente tem 25 metros cúbicos, se cada ralo consegue fazer isso, então em 4 horas, se a gente pegar esses 25 metros cúbicos e multiplicar por 4, vezes 4 horas, certo? Que é a quantidade de hora que a gente quer. Isso aqui vai dar 100 metros cúbicos, certo? Então, no segundo caso, um ralo em 4 horas sozinho, né? Que a gente calculou aqui para cada ralo, ele consegue, em 4 horas, ele consegue esvaziar 100 metros cúbicos. Só que o exercício ele pede para 500 metros cúbicos, certo? O tanque lá, o reservatório, ele tem 500 metros cúbicos. Então, se cada ralo é 100 e a gente precisa de 500, basta multiplicar por 5, né? Então, 100 vezes 500, vezes 5, desculpa, vai dar os 500 metros que a gente estava procurando. 500 metros cúbicos. Então, se um ralo consegue fazer isso, 5 ralos consegue fazer os 500 metros cúbicos, que é a resposta C aqui. Beleza? Bom, esse exercício ele pode ser feito também usando regra de 3 composta, certo? Bom, como a gente pode fazer, né? A gente tem que montar a tabelinha. A gente tem aqui o volume, tem as horas, certo? E tem a quantidade de ralo. Bom, no primeiro caso a gente tinha 900, no segundo a gente tem 500, certo? Aí a questão das horas são 6 horas aqui, e aqui são 4 horas. No primeiro caso tinha 6 ralos, e aqui tem x, né, que a gente quer descobrir. Bom, para fazer a regra de 3 composta, a gente tem que analisar cada grandeza, se ela é inversamente proporcional ou se ela é proporcional, certo? Diretamente proporcional, como a gente tinha visto lá na aula. E a gente faz isso sempre em relação ao ralo, certo? Bom, se a gente tem mais volume, se no caso, né, está diminuindo o volume, se diminuir a quantidade de volume, então, para a mesma hora, certo? Para a mesma hora a gente vai precisar de menos ralo também, para escoar a mesma quantidade, certo? Então quer dizer o quê? Que elas são diretamente proporcionais. Se diminui o volume, a gente diminui o ralo também, certo? Se fosse a mesma hora. Se uma hora a gente tivesse que esvaziar 900 metros cúbicos com 6 ralos, então para esvaziar 500 metros cúbicos a gente precisaria de menos ralos também, certo? Então essa grandeza aqui ela é diretamente proporcional. Se ela aumenta, o ralo aumenta também, né? Ou diminui, se diminuir, diminui também. Mas as horas, né, o tempo aqui, geralmente tempo é sempre inversamente proporcional, né? Se a gente tem menos ralo, então vai demorar mais tempo. Se a gente tem mais ralo, demora menos tempo, certo? Então o tempo ele é inversamente proporcional. Então a gente monta aqui, né, a equaçãozinha. A gente tem que 6 sobre x, né? Ele vai ser igual ao quê? 900 sobre 500, certo? Vezes, como tem mais de uma razão, a gente vai multiplicar aqui, certo? Vezes o inverso dessa razão, que é 4 sobre 6, certo? Como ela é inversamente proporcional, a gente tem que inverter os valores. Bom, por que que a gente tem que inverter, né, essa razão aqui, quando é inversamente proporcional? Isso sai lá do caso que a gente tinha explicado da propriedade inversamente proporcional, certo? Quando a gente tem lá duas relações, né? Por exemplo, aqui A está para B, né? Uma relação A está para B e uma relação C está para D, certo? Seria esse caso aqui. E uma é inversamente proporcional da outra, certo? O que que a gente teria que fazer? A gente teria que multiplicar, certo? Seria A vezes B é igual a C
vezes D, certo? Só que o que acontece? Se a gente isolar o D aqui, a gente vai ter que D é igual a vezes B vezes C, dividido por C, certo? Bom, a gente pode fazer dessa forma, só que se a gente quer analisar o D aqui, né? Que é no caso onde está o x aqui. Se a gente pegar aqui a razão B sobre D, que é igual a gente fez aqui, certo? B sobre D, e inverter essa relação aqui, C sobre A, que elas são inversamente proporcionais, certo? E se a gente isolar o D nesse caso aqui também, a gente chega no mesmo resultado, certo? A vezes B dividido por C, certo? Então, é a mesma coisa. Se a gente multiplicar ou se a gente pegar a relação e inverter, igual a gente tinha feito aqui, certo? Bom, aí aqui a gente pode resolver, né, a continha. A gente pode simplificar aqui esses zeros. Pode simplificar esse 9 com 6, certo? Isso aqui ficaria dividido por 3 e por 3 aqui. Vai ficar 3 vezes 4, 5 vezes 2, certo? Isso aqui vai ficar 12 sobre 10, beleza? Então, o que que a gente tem? 6 sobre x é igual a 12 sobre 10. A gente isola o x. Isolando o x aqui, vai dar o quê? Que x é igual a 10 vezes 6 dividido por 12, certo? Só multiplicar cruzado. E isso aqui, se a gente fizer a conta, é igual a 5. Então, x era a quantidade de ralo, certo? Que a gente tinha aqui, e dá o valor de 5, igual a gente tinha descobrido antes. O primeiro jeito foi um jeito mais lógico, certo? E aqui é usando regra de 3 composta, diretamente inversamente proporcional. Tudo bem? Bom, indo para o último exercício aqui, né? Um exercício de 2018. E aqui no final, né, ele fala que nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925. Bom, fica meio confuso, né? Não dá pra gente tirar muita informação daqui, né? Então vamos ler o resto do texto. Mas ele quer saber, né, a quantidade de prata e de cobre, né, de toda forma. Então a gente já fica ligado. Bom, os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a pureza, com sua pureza, certo? Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000, certo? Então, se a gente somar aqui, né, as 25 partes de cobre com as 975 partes de prata, vai dar a substância total, certo? E assim por diante, né? Que ele fala aqui que já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura, né? E 50 de cobre. E a 925 é a mesma coisa, 925 partes de prata e 75 partes de cobre. Sempre em relação a 1000, né? Aí ele fala aqui, né, que um ourives possui 10 gramas, né? 10 gramas de prata 925, certo? E deseja obter 400 gramas, 40 gramas, desculpa, de prata 950 para a produção de uma joia. Então, basicamente, a gente tem que descobrir, né, temos dois casos, né? O primeiro caso aqui, é quando nós temos 10 gramas de prata 925, certo? Ou seja, dessas 10 gramas, 925 partes são de prata pura e o resto é de cobre, certo? Isso aqui é uma porcentagem, né? É 925 de 100, de 1000, quer dizer, certo? Isso aqui dá o quê? Dá 92,5%, certo?
gente está acostumado a usar porcentagem. Então, no primeiro caso, 92,5% dessa quantidade aqui são de prata pura, certo? Então, ó, se a gente fizer 10 vezes 92,5%, vai dar o quê? A gente pode simplificar aqui, certo? Vai dar 9,2,5 gramas de prata pura, certo? Prata pura, certo? E o restante é de cobre. Então, se a gente fizer 10 menos 9,25, então 0,75 gramas vai ser de cobre, certo? Então, nessa substância que ele tem aqui primeiramente, que ele diz aqui, nessas 10 gramas de prata 925, a gente tem essa relação aqui. Aí no segundo caso, ele fala que ele quer uma joia, né, de 400 gramas com prata 950. Então a gente faz a mesma conta, né, praticamente. No segundo caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 400 gramas de 950, certo? Mesma coisa, 950 é 950 de 1000, que é igual a 95%, certo? Então aqui a gente vai ter quantas gramas de prata pura nesse caso? A gente vai ter 40 vezes 95 sobre 100, certo? A gente está calculando a porcentagem aqui. Bom, isso aqui vai dar 38 gramas, certo? De prata pura. Se a gente tem 40 gramas, né? Ele fala aqui que ele quer 40 gramas. E a gente tem 38 de prata pura. Então, 2 gramas vai ser de cobre, certo? Bom, é só a gente analisar, né? Ele quer saber quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com esses 10 gramas de prata que ele tinha anteriormente. Então, ele tem que sair desse caso aqui, certo? E chegar nesse caso. Então, basta a gente calcular a diferença dos dois casos aqui, né? Seria qual a resposta? Seria 38 menos 9,25, certo? De prata pura. E aqui seria 2 menos 0,75. Bom, aqui vai dar 1,25 gramas de cobre. Aqui o cobre, certo? E aqui a prata. Só olhando aqui as alternativas, você já tem só uma resposta certa, né? Então a gente nem precisaria calcular o resto. Mas isso aqui daria... Bom, mas aqui daria 28,75, certo? Gramas de prata. Então seria a resposta B aqui. Beleza? Bom, um exercício que parece meio difícil no começo, né? Que ele dá muita informação. A gente acaba se perdendo um pouco o raciocínio. Mas depois que a gente tem a sacada, né? Que a gente só precisa calcular os dois casos e ver qual é a diferença entre eles. Beleza? Bom, como eu tinha dito, né? Esse era o último exercício. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, se tiver mais dúvidas, pode deixar no comentário. E fiquem ligados, né, nas redes sociais do PET para mais vídeos como esse, né, de exercício. Então é isso.